ter uma conversa com você hoje de forma prática. Eu não quero trazer uma palavra apenas teórica. Por exemplo, precisamos adorar a Deus, precisamos buscar Deus, precisamos nos consagrar, mas às vezes a gente não explica como é que se consagra, como é que se busca a Deus. Então eu quero uma conversa prática com você hoje. Eu quero tratar com você algo que você pode praticar, amém? Então, eu quero me prender a uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas, elas fazem essa pergunta, que é, por que a minha vida não anda? Eu gostaria de abrir um texto da Bíblia, que está em Eclesiastes 3, versículo 1. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quando você compreende o tempo exato das coisas, você sabe o que você tem que fazer. Você não fica aventurando um monte de coisas. Você não começa as coisas e depois deixa pela metade, né? Então, entender o tempo que nós estamos vivendo, entender a fase que nós estamos vivendo, é muito importante para a gente não desperdiçar tempo da nossa vida. Quantos projetos, quantos planos, quantas coisas nós acabamos aceitando, nós entramos em projetos, em planos, em sociedades, planejamos fazer um determinado curso, planejamos viajar, planejamos comprar alguma coisa, e às vezes nós não entendemos o tempo em que nós estamos vivendo, e por não entendermos esse tempo, a gente acaba perdendo coisas, a gente acaba tendo dores de cabeça, e a gente acaba realmente desperdiçando tempo. Então existem pessoas que começam e nunca terminam o que começaram, né? Começam a construir uma casa e acabam deixando pela metade. Se empolgam no início, começam bem, mas não concluem aquilo que começaram. Começam um trabalho e deixam pela metade. Começam um curso e não terminam. Investem o dinheiro em alguma coisa e não vão até o final, né? Então, entender o tempo das coisas é evitar que as coisas fiquem sem conclusão. E isso é um fator importante em qualquer área da sua vida. A questão é a seguinte, se você não sabe o tempo certo na sua vida, você não sabe o que fazer. Ou seja, você não sabe em que tempo você se encontra. E talvez você esteja fazendo a coisa errada ou fazendo a coisa certa no tempo errado, né? Quando você discerne o período e o tempo em que você está vivendo, você sabe o que você precisa fazer. Então, a gente já entende no início da nossa conversa que o tempo é algo muito importante. Se a sua vida depende do tempo, isso quer dizer que tempo desperdiçado é igual a vida desperdiçada, né? A nossa vida, meus amados, eu costumo sempre dizer isso, a nossa vida na Terra, ela é medida pelo tempo. E existe uma coisa que nem Deus pode fazer. Deus pode abrir mar vermelho, Deus pode fazer uma pessoa flutuar, Deus pode fazer inúmeros milagres, mas tem uma coisa que Deus não faz, é fazer você voltar no tempo, né? Isso nunca. Você não vê isso na Bíblia. Deus fazendo algum personagem na Bíblia, voltar no tempo. Isso é muito sério, né? Então, se o tempo não volta, se a gente não tem como voltar no tempo, a gente precisa tomar muito cuidado com essa coisa chamada tempo. E o que é o tempo? Tempo é uma interrupção da eternidade. Então, a definição que eu gosto de usar de tempo é isso. Tempo é a interrupção da eternidade.